Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje, eu quero convidar você a pensar nisso. Quando as palavras não são tão dignas quanto o silêncio, é melhor calar e esperar. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, gozando de perfeita saúde. Estou passando hoje aqui para nós concluirmos juntos a leitura do livro do Eclesiastes. Chegamos, enfim, ao último capítulo desse maravilhoso livro. Vocês que acompanham o nosso Curta Palavra, vocês sabem, o nosso objetivo aqui é promover a leitura das Escrituras. A gente não tem nesse espaço tanto tempo para discussões mais elaboradas. Eu sempre faço alguma reação rápida, direta ao texto, mas a gente sabe que todos esses textos que nós lemos aqui, eles exigem de nós dedicação, que a gente precisa dedicar mais tempo, enfim. Mas aqui é um espaço de popularização, por assim dizer, da leitura no melhor sentido dessa palavra, das Escrituras, e estimular você, e vocês me estimulam também diariamente. E claro, a palavra ela sempre tem algo para o nosso dia, para o nosso momento. Então, eu quero agradecer por você que tem estado conosco aqui nesses encontros, bem cedinho. Você também que escolhe o melhor horário e o melhor momento para você acompanhar os nossos encontros. Eu quero dizer a vocês que é muito bom estar com vocês aqui nesse espaço de leitura, tá bom? Se você ainda não é assinante do canal Teologia Hoje, se inscreva, você não paga nada por isso, ajuda a nossa rede de relacionamentos a ser expandida aqui, as ações que a gente realiza no nosso canal. Temos uma série de programas e a gente tem preparado coisas muito interessantes que estão por vir ainda esse ano, se Deus quiser, tá bom? Então fique ligadinho conosco, deixa o seu like se você gostar desse encontro e se quiser dar um passo adiante, como a gente sempre fala aqui, compartilhe o link com os seus familiares, com a sua rede de contatos, no Telegram, no Instagram, no Facebook, enfim, passa adiante essa mensagem para que o maior número de pessoas possa ser alcançadas. Vamos então ao capítulo 12 do livro do Eclesiastes. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Lembrem-se dele antes do dia em que tremeram os guardas da casa, seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os que já olham pelas janelas os seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Quando você se levantar, a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho. Quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso. E quando você perder o apetite. Porque o ser humano vai à morada eterna e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades. Diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio,
ainda ensinou ao povo conhecimento. E atentando e examinando, compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Chegamos ao final do livro do Eclesiastes. Um final que ao mesmo tempo é uma poesia belíssima, imagens, pelo menos da minha impressão, sempre quando leio esse capítulo, são imagens poderosíssimas e repito, como nos 2 últimos capítulos nós mencionamos, muitas dessas figuras são figuras muito próprias daquela cultura, faz muito sentido para eles, mas é um final de uma riqueza e uma beleza poética, mas também carregado de um pouco de melancolia. Só que essa melancolia enquanto um convite, um alerta. Um homem velho que já passou por muitas experiências na vida, observou, se dedicou a conhecer, se dedicou a aprender e a ensinar. E agora, olhando para trás, ele observa tudo que passou e faz esse chamamento aos mais novos: aproveitem a vida. Muitas vezes ele falou sobre isso. A gente viu aquelas expressões recorrentes, como aproveite o fruto do seu trabalho, aproveite a vida, aproveite a existência. Nós só temos uma. Existem problemas que a gente não tem como evitar. Por exemplo, para aqueles que conseguem viver muito, isso é muito bom, mas a velhice traz as suas consequências da velhice. Eu tenho pais idosos e as pessoas sempre me perguntam por eles. A gente fala que estão bem, e de fato estão, mas com as questões que são inerentes da velhice. Não conseguem mais fazer o que gostariam de fazer, não tem mais o mesmo vigor. E esse sábio está olhando e está deixando um alerta: aproveite enquanto você pode, corra enquanto você pode, ande velozmente enquanto você pode, se movimente, porque existem pessoas que quando podem, não querem, e quando querem, não poderão mais. Então que a sua vida seja esse movimento de vivendo bem as oportunidades. Existem problemas, como eu disse, inerentes à existência, mas existem pessoas que buscam problema onde problemas não estão. Não existem. Virá o dia de trevas, a gente leu no capítulo de ontem. Ou seja, quando a sua visão já não vai estar tão tensa como já esteve. E vai chegar o momento do cansaço, da fadiga. E aí a orientação é: aproveite a vida, para não chegar o momento quando você vai dizer: eu não tenho mais prazer, eu não tenho mais contentamento. Então é tempo sempre de lembrar, enquanto você é jovem, de aproveitar das coisas que o Criador nos disponibilizou: a existência, a vitalidade, a energia, as coisas boas, conhecer pessoas, ler livros, ir ao cinema, fazer uma atividade física, enfim, aproveitar a vida, aproveitar isso que nos foi dado como dom. Durante muitos momentos aqui, o Elliot, ele falou sobre aquilo que nos é dado como dom. Então lembra-te do teu Criador. E esse chamamento é para todos nós. Lembra-te sempre, porque vai chegar um momento onde você não vai querer e não vai
poder. E aí ele diz que procurou achar palavras agradáveis. Esse ponto aqui é um ponto que eu queria rapidamente falar também, porque a gente vive numa cultura muito beligerante. E as palavras podem tanto animar como desanimar. As palavras podem motivar como podem jogar pelo chão sonhos. As palavras podem ser fonte de estímulo, de alegria, como pode ser fontes de descontentamento. Então, procure elaborar melhor o seu discurso, né? Discurso diário, as palavras que são utilizadas. Ele disse que buscou palavras agradáveis para falar da verdade. Às vezes as pessoas querem falar, eu defendo a verdade, e para defender a verdade ofendem, elas magoam, elas ferem. Então, assim, é possível encontrar palavras agradáveis para dizer a verdade. E isso aí, só a sabedoria, só o tempo, só o exercício. E o sábio, ele falou isso, ele procurou. É esse movimento contínuo que a gente precisa fazer de procura. Então, de tudo que se ouviu, e tantas coisas a gente ouviu aqui, tantas coisas a gente viu, a conclusão é esta: tenha reverência a Deus, guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aqui estão escondidas. Tanta coisa escondida tem vindo à tona, não é? Você sabe. E ele vai trazer à tona. Então, a conclusão é essa: tema a Deus. Vamos pedir esse temor reverente que já falamos aqui, falamos em outras ocasiões. Não é medo de Deus. Temor é reverência. Temor é reconhecimento. Temor é rendição do coração. É consciência da existência que temos como dom. Foi bom esse movimento, esse texto é um convite contínuo à leitura, a aprofundamento. Não seria se tivéssemos tempo aqui para aprofundarmos tantas questões, mas espero que a gente em outro momento possa ainda revisitar esse texto com mais vagar e podendo então fazer caminhos de reflexão mais aprofundados. Para esse momento eu convido você para a gente orar por isso. Muito obrigado, Senhor, por termos chegado até aqui, por termos dado a oportunidade de caminhar nessas semanas na leitura desse texto. As mensagens que foram lidas aqui possam ser absorvidas, guardadas no nosso coração, que os conselhos que vêm do Senhor através dessa escritura possa ficar guardado, registrado na nossa mente, no nosso coração. Ajuda-nos a sermos pessoas melhores, ajuda-nos a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, a tentarmos para essa orientação final, a conclusão de tudo que foi dito, de que de fato a gente aprenda diariamente a temer o Senhor, a sermos reverentes àquele que tudo fez, àquele que tudo nos dá e àquele que é. Tu que és o Senhor da nossa vida. Obrigado por esse momento, abençoa cada um que acompanhou nesses dias, nesses nossos encontros e nos prepara para os próximos momentos, que a tua bondosa mão nos guie, nos oriente e nos fortaleça. Enche-nos a cada dia com teu Espírito para que andemos no caminho que o Senhor mesmo deseja que andemos. Obrigado por cada um, que a bênção do Senhor seja sobre eles, sobre as suas vidas e que a gente possa de fato, quanto podemos, lembrar do Senhor e nos colocarmos à disposição para teu reino. É a minha oração. Oro por mim, pelos meus irmãos e amigos, amigas que aqui estão nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. E a sugestão hoje da música é Lembra do Teu Criador, uma música do Sérgio Lopes. Na descrição do vídeo eu vou colocar o link para que você possa
acompanhar, ouvir a música, e deve aparecer ou já aparecer um card na parte superior, e você pode então, como uma segunda opção, clicar, ouvir a música, reler o texto, ser edificado pelo texto, pela música. Deixa aqui o seu comentário, o que é que você achou desse nosso itinerário de leitura do livro de Eclesiastes. Valeu a pena esse nosso trajeto, né? Foram 3 semanas e para mim foi muito bom. Espero que tenha sido para você também. Coloca nos comentários, lembrando que a gente, a partir da semana que vem, vai iniciar um processo com as 2 cartas de Paulo aos Coríntios. O nosso site, o endereço é www.teologiahoje.com.br. A nossa chave Pix, aqui para você ajudar como você puder, quando você puder, na manutenção do nosso canal, o nosso canal Teologia Hoje, tá bom? Sábado, se Deus quiser, a gente vai ter o nosso Café com a Bíblia, às 8 horas da manhã. E estou pensando em iniciar uma nova série no próximo sábado. Estou me ajustando para isso e você terá uma surpresa. E já vai colocando aí na sua agenda, de hoje a 8, às 20 horas, né? O nosso Hoje Pode. A gente vai ter um papo com o Dr. Ágabo Borges. Vai logo se programando. A gente vai ter Hoje Pode na próxima quinta. A gente vai estar divulgando, mas eu já quero convidar você hoje, tá bom? Deus te abençoe, aproveite o dia, que seja um dia muito abençoado para você e para sua família, que a bênção do Eterno, que enriquece, que não acrescenta dores, seja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares e amigos. É a oração que faço por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Até o nosso próximo encontro. Aproveite bastante o dia. Feliz quinta-feira.